Olá, paz seja contigo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sidney Luiz, bem-vindo ao nosso canal e clique aí em curtir. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe um comentário, um amém, um glória a Deus, porque isso ajuda o YouTube a mostrar a mensagem para mais pessoas e assim você estará fazendo parte desse ministério, nos ajudando a levar a palavra de Deus adiante. Que Deus te abençoe. Siga também lá no Instagram, nós mandamos as notificações lá também. É só colocar @pastor Sidney Luiz no Instagram. No Facebook também é /pastor Sidney Luiz no Facebook. E nós vamos estar junto aí. Deus te abençoe. Um forte abraço no amor do Mestre. Hoje eu quero falar um pouco sobre o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? E eu quero falar sobre pelo menos 8 mentiras que o diabo quer que você acredite. Gênesis capítulo 3 diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era mais astuta que todas as armadilhas do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém. Eu estava pensando hoje em algumas mentiras que o diabo apregoa por aí e quer que eu e você acreditemos nelas. Aí eu resolvi falar de algumas, poderia falar 50, eu separei 8. E eu pensei, qual parte da Bíblia eu vou ler? Poderia ler João 8,44, que diz que o diabo é o pai da mentira. Mas eu resolvi lá no início de tudo, Deus criou o homem, aí criou a mulher. E só tinha 2 seres humanos sobre a face da terra, o homem e a mulher. E o diabo então usa uma das suas especialidades, que é enganar as pessoas através da mentira. Então, nós já observamos o diabo no início de tudo, tentando confundir a cabeça do homem, e com um único intuito: o que o diabo queria de Eva, o que o diabo queria de Adão? Que eles comessem do fruto que Deus havia falado para não comer? Não, o fruto é apenas um fruto, é apenas um simbolismo ali no jardim. Até Deus, não tinha nada especial naquela árvore para Deus. Deus não disse assim, não coma daquela árvore porque ela é minha. Deus não precisava disso, era só um símbolo de obediência, testar a fé, a obediência dos teus filhos. Deus falou assim, tudo isso aqui é de vocês, mas aquela árvore ali do fruto vocês não comem. Deus só queria ver a obediência. Irmãos, passaram-se tantos anos, mas tantos anos, e hoje é a mesma coisa. Deus só quer ver a sua obediência, porque Ele tem prazer em abençoar você, e a fonte de bênção é a obediência. E o diabo também só queria uma coisa: separar o homem de Deus, uma vez que o diabo havia perdido o direito de louvar a Deus, adorar a Deus, e esse departamento de louvor e adoração seria transferido para o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, ele já tinha um projeto relacionado ao louvor, que posteriormente ele revela no livro de Isaías, dizendo: olha, esse povo aqui, ou seja, os homens, os seres humanos, eu criei para que me dessem louvor. E o diabo, sabedor disso, começa a trabalhar de uma forma desesperada, já
dois seres humanos, mas ele já começa um trabalho de separação, para tentar separar o homem de Deus. Passaram-se tantos anos, e hoje o alvo principal do diabo é trabalhar para distanciar você de Deus, para separar você de Deus, assim como era no princípio de todas as coisas. Ele usa as suas armas, e são muitas, mas a mentira, que é a sua especialidade, a ponto de Jesus chamá-lo de o pai da mentira, é muito usada. A mentira, ela é perigosa, principalmente quando ela vem carregada de verdade. Pastor, mas espera aí, não é basicamente uma coisa estranha, mentira carregada de verdade? Não, eu digo mentira carregada de verdade, são as chamadas meia-verdade. Tem bastante verdade no meio e uma mentirinha no final, e as pessoas, por causa da verdade, acham que o caminho é bom, mas a Bíblia diz em Provérbios, o final dele é a morte. De lá para cá, o diabo tem trabalhado. Então vamos falar um pouco sobre algumas mentiras. A primeira mentira que o diabo prega por aí, talvez você acredite nela ou não, mas essa é uma cartada muito forte do diabo, e muitas pessoas acreditam nessa mentira, e toda mentira do diabo é para afastar o homem de Deus. Parece estranho, mas a primeira mentira que eu elenquei aqui do diabo é fazer com que você acredite que ele não existe. O diabo, ele quer que você acredite que ele não existe, principalmente você que é cristão. Porque, irmãos, nós, quando recebemos Jesus como Salvador, algumas pessoas não têm ainda esse conhecimento, mas a Bíblia deixa bem claro que nós começamos a partir de então, conhecedores da verdade, a travar uma batalha constante contra as forças negativas do mal. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, sobre as armaduras que nós precisamos usar para enfrentar e vencer o maligno. Ela fala sobre a nossa batalha contra os principados e potestades, contra as guerras, e nós estamos em guerra, e nós precisamos estarmos preparados. Você precisa estar preparado, porque o diabo tem um alvo e uma missão. Você tem projetos? Tem. Você tem sonho? Tem. O diabo também tem, e um dos sonhos do diabo é ver você desanimado, longe de Deus, desacreditando em tudo. Mas uma das armas e mentira dele é dizer para você que ele não existe, e tem até alguns crentes que acreditam nessa mentira e acham que o diabo não existe. Parece um conto de fada. Tem gente, quando você fala em diabo, força negativa do mal, ele pensa também em Saci Pererê, mula sem cabeça e outras figuras folclóricas do nosso país ou mesmo do mundo. Ele acha que pode ser um conto de fada, apenas uma crendice, mas quando olhamos para a Bíblia, ela deixa bem claro a presença do inimigo, ela deixa bem claro a presença do diabo, ao ponto de a Bíblia relatar em Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o diabo é o Deus desse século. Ou seja, desse tempo presente, foi dado a ele autoridade, legalidade para trabalhar nesse tempo. O tempo dele vai acabar, mas ele tem legalidade e autoridade dada pelo próprio homem quando pecou. Porque Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Quando eles pecaram, quando eles ouviram a palavra do diabo, quando eles foram enganados pelas mentiras do diabo, a pior das consequências que poderia ocorrer, ocorreu. Eles foram separados de Deus. Adão e Eva foi separado, saiu do paraíso, do jardim do Éden, que Deus havia preparado com um plano fantástico para o homem viver. Não havia morte, o homem passou a conhecer a morte, as maldições, todo tipo de mal, por causa da maldição trazida pela desobediência. E quando a pessoa acredita que o diabo não existe, ela baixa a guarda. Você está em uma guerra,
E você se prepara, porque você fica pronto, porque do outro lado tem um inimigo. Mas de repente você acredita, bom, não tem inimigo nenhum, para que você vai se preparar? Por que você vai estar com guarda montada? Por que você vai estar atento? Por que você vai estar alerta? Não tem inimigo, então não tem perigo. É o que o diabo quer que as pessoas acreditem. Não tem inimigo, não tem perigo. E ele faz com que alguns crentes possam racionalizar tudo. Ele analisa tudo, olha para tudo e enxerga tudo de forma natural. Algumas ações do diabo na vida de muitas pessoas é visto como algo simplesmente natural. Existem os dois lados. Existem aquelas pessoas, porque é uma linha tênue, né, entre a crença, a fé e algumas loucuras, fanatismo religiosos. E algumas pessoas acabam espiritualizando tudo e outras racionalizando tudo. Ou seja, para alguns tudo é o capeta, tudo é o diabo, e para outros nada é o diabo, porque ele nem existe. Mas nem tudo é o diabo, mas ele aproveita tudo para minar as forças, a fé das pessoas e afastarem elas de Deus. Então, se eu não acredito que na existência do diabo, ou se eu acredito que ele não existe, nem para a igreja eu preciso ir. Eu não preciso me preocupar com mais nada. Nem salvação se não tem perdição, não tem salvação. Nem inferno se não tem diabo, não tem inferno. Nem céu se não tem inferno, também não tem céu. E descaracteriza todo o projeto e a verdade da palavra de Deus. Então uma das primeiras mentiras do diabo é que ele não existe. Mas nós precisamos saber que o diabo é real. O que nós não podemos fazer é que alguns crentes acabam fazendo. Eles não se posicionam, não assumem compromisso com Deus e eles jogam tudo na conta do diabo. Tudo que acontece é o diabo. Aí ele peca, o diabo me tentou. Aí ele peca, o diabo me enganou. Se o diabo tentou e enganou, nós não ficamos isentos, porque nós pecamos, porque a culpa é do diabo. A responsabilidade é nossa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Outra mentira que o diabo apregoa por aí, e ele quer que você acredite. Parece simples, mas muitas pessoas não conseguem construir. Muitas pessoas não conseguem avançar, muitas pessoas não conseguem caminhar, muitas pessoas vivem como na vida espiritual ou na vida profissional, nas áreas da sua vida, como um objeto inanimado que não sai do lugar. Muitas pessoas não progridem, não crescem, entra ano e sai ano e ela está do mesmo jeito. Ela não procura melhorar em nenhum aspecto da sua vida, simplesmente porque ela foi paralisada por uma mentira que o diabo disse para ela e ela simplesmente acreditou. Uma das coisas que mentiras que o diabo quer que você acredite é que você não é capaz, que você não pode fazer, que você não consegue fazer. E aí nós vemos muitas pessoas paradas e olhando para as outras pessoas que produzem, e olhando para as outras pessoas que fazem, e para ter um desencargo de consciência, para ter uma melhora nos seus pensamentos, ele começa então a achar algumas desculpas. E uma das desculpas que as pessoas colocam é: aquele irmão, ele tem um emprego bom, eu não tenho. Ah, mas aquele irmão, ele é mais próximo do pastor, eu não sou. Ah, aquele irmão tem mais cargo na igreja, eu não tenho. Ah, aquele irmão é uma bênção, ele tem um dom da palavra, eu não tenho. Ah, aquele irmão é mais inteligente do que eu, ele nasceu com a inteligência diferente. Ah, e a gente vai jogando e achando capacidade nas pessoas, achando capacidade em outros e acreditando que nós não somos capazes.
Os outros podem produzir, mas eu não posso. Quem disse isso? O diabo, porque Deus disse que você pode produzir e que você vai produzir. O Senhor diz que se você estiver, a palavra de Deus deixa claro, que se você estiver firmado na palavra, se você estiver firmado na palavra de Deus, firme na fé, você é como o ramo que está junto à oliveira e que produz no tempo certo, e o Senhor ainda limpa você, Ele ainda poda, Ele capacita você para produzir cada vez mais, porque no reino de Deus a pessoa começa a produzir, a produção dela vai aumentando, porque se você ousar acreditar que você pode ser usado por Deus, Ele vai te usar, e uma vez que Ele te usa, Ele usa mais ainda. Então eu preciso saber que eu sou importante no reino de Deus, e que eu tenho capacidade, porque o Senhor me capacita. Eu preciso acreditar, ter fé em Deus, e também acreditar no meu potencial. Tem gente que inverte algumas coisas da palavra de Deus e entende de uma forma errada. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não sou nada, Deus é tudo. Amém, em determinada visão sim, mas você não pode chegar, imagina você um profissional, você vai pegar um serviço, deixa eu ver aqui um profissional. Você é um construtor, vai pegar uma casa para fazer, a pessoa quer saber se você é um bom construtor, aí você chega lá e fala assim: ó, eu não sou nada, eu não sei nada, eu não sei nem montar um piso direito, mas o Senhor é comigo e Ele me fortalece. A pessoa fala: então tá bom, dá o telefone do Senhor que eu vou contratar ele, e você não. A pessoa tem que ter a visão de si mesmo e acreditar em si mesmo. Algumas pessoas usam uma falsa modéstia, e alguns, por não usar a falsa modéstia, às vezes é mal interpretado. Você tem que saber dos seus limites, sim, mas saber também das suas condições. Davi chegou para enfrentar Golias, todo mundo tinha medo, os seus irmãos, os soldados preparados para a batalha, homens que tinham muita experiência, tremiam de medo do gigante Golias. Chegou Davi, um garoto pequeno, que a armadura do rei, colocaram nele, ele quase caiu, ele não tinha condição nem de suportar a armadura, e ele chegou e disse: eu vou lutar contra o gigante. As pessoas riram, os irmãos acharam que ele queria oportunidade para aparecer. É muito comum quando alguém começa a ser usado por Deus, quando alguém começa a trabalhar na obra de Deus, aqueles que não fazem nada logo apontam o dedo e falam: fulano quer aparecer, fulano quer ser o pastor da igreja, fulano quer tomar o lugar do outro. É muito comum isso, é muito interessante. Davi falou assim: não, eu vim aqui porque eu não vou aceitar a acusação desse incircunciso filisteu. Se ninguém enfrenta ele, se quer ir, vai. Você quer ir, vai. Não, então eu vou. Quando falaram para ele assim: mas você não passa de um pastor de ovelha, você não tem condição, você não tem capacidade. Davi estufou o peito e falou assim: eu tenho sim, eu posso, e eu tenho experiência, eu acredito em mim e eu confio em Deus. Porque eu estava cuidando das ovelhas do meu pai nas planícies do Jordão, e veio um urso para tentar roubar e matar as ovelhas. Eu levantei e o Senhor me deu força, eu lutei contra o urso. Eu estava nas planícies do Jordão cuidando das ovelhas, e veio um leão, eu lutei contra o leão, lutei contra o urso. É claro que eu tenho algumas limitações, mas o Senhor me fortaleceu, me deu sabedoria, me deu estratégia para enfrentar esses animais ferozes. E da mesma forma, assim como Ele me usou lá atrás para defender as ovelhas do rebanho que eu cuidava, Ele vai me capacitar, e eu acredito que eu tenho condições de enfrentar e derrotar esses gigantes. É assim que você tem que ser. Ah, pastor, mas eu não tenho essa confiança, porque eu não tenho qualidade. Se prepare, se qualifique. Qual é o ramo do trabalho seu? Qual é a área profissional que você trabalha? Irmãos, chega a ser um pecado pessoas que trabalham em determinada área e não se atualizam.
não se preocupam em crescer. Não importa o que você faz. Pastor, mas o meu trabalho é lavar banheiro. Tem várias dicas para deixar o banheiro mais limpinho, branquinho, cheirosinho. Vai buscar e faça o melhor. Faça o seu melhor, não importa onde você está. Pastor, mas lavar banheiro não é bom, eu queria outro emprego. Amém, glória a Deus. Agradeça a Deus porque você lava banheiro e diga para Ele: Senhor, eu quero crescer, eu quero fazer algo maior. Então você vai trabalhando, se prepare e vai chegar lá. Mas se você não se preparar, você não chega lá. Você abre um salão de beleza, manicure, pedicure, cabelo cure, aí você começa a trabalhar, aí do lado abre outro, e você naquela mesmice, e a pessoa do lado vai lá, faz uma especialização, aprende a fazer unha em gel, aprende a fazer decoração de um não sei o que faz, o spa do pé, e faz um monte de coisa, umas ervas, a Luzia não está aí hoje, né? Bota umas ervas, faz um negócio relaxante no pé, a pessoa vai no seu, aquela mesma coisa, corta, lixa, pinta, a pessoa, pera, mas ali tem umas ervas, ali tem até uma massaginha no pé, eu vou para lá. A pessoa chega, não, mas eu queria colocar algo melhor, eu vou para lá. Algumas pessoas procuram, irmãos, qualidade é uma coisa que está em falta, e as pessoas procuram e pagam caro por qualidade. Está em falta no mercado qualidade. Quem trabalha com qualidade vai continuar trabalhando, vai fazer a sua freguesia, vai crescer. Então procure aprender, procure crescer, faça curso, estude, faça uma faculdade, faça um curso técnico, faça um curso online, faça alguma coisa, mas se capacite e diga: eu sou capacitado, eu sou certificado, conta comigo, e Deus é comigo, e nós vamos lá. Então pare de acreditar no diabo, dizendo que você é um coitadinho, dizendo que você é o menor da tua casa. Você pode até ser o menor da tua casa, mas Deus te escolheu, e Deus te chamou para ser bênção na tua casa, para proteger a tua casa, para guardar a tua casa, para orar para a tua casa. Você pode ser o menor da tua casa aos olhos dos outros, mas no mundo espiritual, o inferno inteiro sabe que você tem uma posição diferenciada na tua casa. Você é servo de Deus. O diabo olha para a sua família tentando destruir, ele é ofuscado pela glória de Deus que resplandece em você. Você é especial, você é filho de Deus, você é servo do Deus vivo, você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. É o diabo que diz que você não é capaz. Mesmo na igreja, nos trabalhos, puxa, admira a irmã tal, o irmão tal, ele trabalha, tudo que ele faz é bem feito, você também pode fazer, você só precisa começar e não se comparar com os outros. Se é para se comparar, compare com você mesmo. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Não tem como não usar essa frase, eu gosto muito dela, que diz assim: alô, só um teste. A capacidade necessita de responsabilidade para expor as suas possibilidades. Em suma, você só sabe se é possível se você assumir a responsabilidade, se você começar. Se você ficar parado, é claro que não vai acontecer nada, você nem vai sair do lugar, e nem adianta orar pedindo direção de Deus, porque não dá para dirigir um carro parado. Primeira mentira do diabo, ele diz para você que ele não existe. Segunda, ele quer que você acredite que você não é capaz. Terceira, o diabo, ele diz por aí que a palavra de Deus não é verdadeira. Irmãos, parece brincadeira, e parece tão simples o que eu estou falando, mas são coisas que destroem a vida de muita gente. Tem muito crente por aí que não acredita muito na palavra de Deus. Ou ele acredita em uma parte e outra não. Ou ele acredita ao seu bel prazer, aquilo que lhe agrada, aquilo que é legal.
Então é muito comum o diabo dizer por aí: a Bíblia foi escrita por comedor de arroz e feijão igual a mim. A Bíblia foi escrita por homens. É assim que algumas pessoas fazem. Poucas pessoas, mas pouquíssimas pessoas dizem isso e acreditam nisso. A maioria que diz isso nem acredita, é só uma desculpa para não ter que seguir, a Bíblia, para não ter que ir na igreja, para não ter que assumir compromisso com Deus. É mais fácil falar assim. Aí as pessoas: mas ele não vai porque não acredita. Ele sabe que é verdade. Irmão, já a palavra de Deus, sim, foi escrita por homens. Cerca de 40 escritores escreveram 66 livros. Mas quando você lê a Bíblia, eu não sei se alguém aqui, nem vou perguntar, mas eu não sei se alguém aqui já começou a ler a Bíblia em Gênesis e foi lendo até Apocalipse. Aí você lê a Bíblia e você começa a perceber, mesmo se não leu assim, já percebeu que as histórias vão se completando. A impressão que me dá é que os cerca de 40 escritores um dia sentaram debaixo de uma árvore, marcaram um churrasco, colocaram um boi no rolete e falaram assim: vamos escrever um livro. Olha, eu escrevo até aqui, deixa eu ler o que você escreveu para eu continuar, para ter continuidade, para ter retórica, começo, meio e fim. Não parece? Mas não é assim. Na verdade, a Bíblia foi escrita do primeiro ao último livro em um período de cerca de 1600 anos. Foi escrita em grego, hebraico e aramaico por pessoas diferentes épocas, diferente tempo. Mas porque ela parece um livro só? Porque tem vários escritores, mas o único autor, o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia não é verdade, diz o diabo. Se você começar estudar um pouco de história, você vai ver que até guerras já houveram tentando destruir a Bíblia. Houve época em que as pessoas nem acesso à Bíblia tinham, tentaram de todo tipo arrancar a Bíblia. Famílias inteiras morreram tentando trazer a Bíblia de volta para o povo. Mas o diabo nunca conseguiu destruir a Bíblia. A Bíblia hoje é o livro mais lido do mundo. E existe uma infinidade de livros extraídos da Bíblia, não dá nem para contar, livros escritos a partir da Bíblia, teorias científicas que confirmam a Bíblia, e eu até acho que muitos dos cientistas foram na Bíblia, viram alguma coisa, então vieram trazer para a ciência para tentar comprovar. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que o diabo quer que você não acredita na Bíblia? Porque ali tem a direção de Deus para a tua vida. Você compra um aparelho, um celular, talvez você conhece bem, mas você compra um celular novo, de uma marca nova, e vem um manual de instrução. Você compra uma TV nova, vem um manual de instrução. Quem que escreveu o manual de instrução? Seu vizinho? Não, o fabricante. Aquele que fabricou, aquele que fez, né? Então tem todo um manual de instrução dizendo como que aquela TV ou aquele celular funciona. Deus criou você e Ele pensou: vou mandar também um manual de instrução para ele viver bem, e Ele mandou a Bíblia Sagrada. E o diabo sabe muito bem que a Bíblia revela o plano de Deus para a tua vida. Estou falando de forma individual, nem sobre a tua família, tua casa, tua cidade, nação, sobre a tua vida. O plano de Deus para você está contido na palavra de Deus, e uma vez que você conhece e entende, ele vai se expandindo para a tua casa, para a tua família, para a tua sociedade em geral. Então, é muito importante que tenhamos esse conhecimento e saibamos sobre a palavra de Deus. Ela é uma arma poderosa. Por que o crente tem que ler a Bíblia? Porque ali você vai aprender a enfrentar o inimigo, o diabo. Você pode usar a Bíblia Sagrada nas orações. Senhor, assim como está escrito em tua palavra, lá está escrito, Senhor, pedi, dá-se-vos-á.
Irmãos, uma das melhores orações é quando você faz pautado na palavra de Deus. Então eu estou aqui, Senhor, para pedir. A tua palavra diz que aquele que bate, a porta se abre, e eu estou aqui batendo a porta. Senhor, abra as portas para mim. É uma oração poderosa. É preciso conhecer, é tão importante que Deus diz, através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Sem conhecimento, o povo é destruído. Se não tem conhecimento, se não tem revelação, o povo perece, diz a palavra de Deus. Examinais as escrituras, disse o Senhor, porque elas de mim testificam. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia é alimento para a tua alma, e você precisa se alimentar. Leia a Bíblia todos os dias. Quarta mentira do diabo. O diabo diz por aí, para as pessoas que estão vivendo no pecado, no erro. Então o diabo mente dizendo assim: Deus vai abrir uma exceção no seu caso, fica tranquilo. A pessoa está no erro, no pecado, o diabo fala: não, fica tranquilo, Deus perdoa. Tem gente que inclusive ele peca sabendo que Deus perdoa. Ele fala: não, Deus perdoa, depois eu peço perdão. Tem gente que usa a Bíblia para viver em pecado. Não, está escrito na Bíblia: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas têm um costume de julgar as outras pessoas. E quando nós julgamos os outros, nós somos aqueles algozes ferozes. Quando nós julgamos os outros, nós somos ferrenhos, nós chegamos firme, nós chegamos duro, não somos complacentes. Mas e nós não fomos chamados para julgar ninguém. Eu não posso julgar você só porque eu peco diferente de você. Você peca, eu também peco. Mas eu peco diferente, meu pecado é mais suave. Então você não vale nada, você vai para o inferno. Todos nós pecamos. Pois vou falar sobre isso um pouco. Mas o que acontece é que algumas pessoas têm ouvido o diabo que, olha, Deus vai rever o seu caso, Ele vai abrir uma exceção porque o seu pecado é pequeno. Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, só existe pecado. É muito simples. Uma pessoa que entra numa loja e rouba 50 mil reais em produto, essa pessoa é considerada ladrão, é um ladrão. Mas e se a pessoa entrar na loja à noite e pegar só R$1, essa pessoa é o quê? Ladrão. É claro que vai trazer uma proporção diferente para o lojista, para a própria pessoa, mas o ato em si é roubo, independente da quantia. Então o pecado é da mesma forma. As pessoas pecam e elas acreditam que não tem problema, porque Deus vai abrir uma exceção no seu caso. E o pior, ela vai e peca e as coisas começam a caminhar bem. Aí ela continua pecando e vai caminhando bem. No começo ela sente remorso, ela chora por causa do remorso. Irmão, entenda uma coisa: arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. Ninguém é perdoado por remorso, mas por arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? A pessoa está andando no erro, ela para, ela pede perdão, às vezes ela chora, ela diz: Deus, eu não quero mais esse caminho para mim, e ela tem uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de atitude. Essa conversão, essa mudança é feita pelo arrependimento. Eu não quero mais esse caminho. Ela chora, ela volta chorando, mas ela vai para uma direção diferente. Às vezes ela sente a dor do pecado, a dor da culpa, mas quando ela se arrepende, o choro é de dor, mas dor de cura. Agora, quando a pessoa tem remorso, ela também chora, ela também sente dor,
ela está caminhando errada, ela fala: Deus, eu não posso caminhar por aqui, e chora: Deus, eu não posso, Deus me ajuda, Deus, aqui não está certo, Deus, e vai indo, ela chora, ela sente o peso, ela conhece a palavra, mas ela não muda de direção, é só remorso, e remorso não traz perdão, o perdão vem no arrependimento. Então, precisamos estar atentos. Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Era uma pessoa especial, um guerreiro, um homem que Deus usou muito, mas quando ele pecou, o mal que sobreveio sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, porque o pecado nunca afeta um homem só. Um abismo chama outro abismo. O pecado de um homem afeta toda a tua casa. Deus deu vitória para o povo, falamos sexta-feira, né, em Jericó. De repente eles vão, batalha maravilhosa, aí eles têm que ir na cidade de Ai, o exército é pequeno, a cidade é pequena, qualquer coisa destrói a cidade, nem precisou mandar o exército todo, mas foram envergonhados, e foram derrotados. Aí Josué não se conformou, Josué ficou muito bravo, aí ele foi orar, foi jejuar, fez todo o ritual, raspou sua cabeça, se prostrou diante de Deus e começou a orar: Deus, e agora? O que vão falar de nós? Vão achar que nós somos fracos, as nações virão contra nós e vão nos destruir. Deus, por que o Senhor deixou a gente sofrer tanto assim? Por que o Senhor nos deixou ser derrotado? E orava, e chorava, e orava, e chorava. Deus chegou para ele no pé da orelha e falou assim: Josué, para de orar e levanta daí. É interessante a gente falar um negócio desse, né? Deus mandou parar de orar, mas Deus falou, Deus tinha avisado: ó, se vocês forem fiéis, obedientes, eu serei com vocês, mas se vocês obedecerem, eu não serei com vocês. Mas tem gente que só lê essa parte: eu serei contigo, mas na Bíblia também tem: eu não serei contigo. Na Bíblia tem: ó, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, Deuteronômio 28. E as pessoas leem e falam: ô glória, mas o mesmo capítulo diz: todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. O que vai definir é a sua obediência. O pecado separa o homem de Deus. Então o diabo quer que o homem se afunde cada vez mais no pecado. Calma, Deus vai abrir uma exceção, e a pessoa vai sentindo o peso do pecado de uma tal forma, vai amenizando, e chega uma hora, irmão, escuta, chega uma hora que a pessoa não sente peso nenhum mais. É a chamada iniquidade. Ela já não sente mais o peso do pecado, ela vive no pecado, tudo bem, e se alguém fala, ela fala: nada a ver, tio. Ela está numa boa, ela está sossegada. E é isso que o diabo quer. Deus não vai chamar você todas as vezes que você pecar para sentar com Ele e acertar as contas, mas tem uma hora que nós vamos sentar e vamos acertar a conta. Eu não estou falando nem da vida por vir, estou falando daqui mesmo. Algumas contas já são acertadas aqui, e depois vem lá. Quando Josué disse: Deus, o que vai ser da gente? Deus falou: para de orar, Josué. Por que para de orar? Estava em pecado, havia pecado no meio do povo. Irmãos, se eu estou em pecado, eu oro, o meu pecado, Isaías 59:2, faz separação entre mim e meu Deus, e Deus não me ouve porque eu estou em pecado. Não me ouve no sentido de não responder, porque estou em pecado. Então eu preciso pedir perdão para Deus, eu preciso acertar a minha vida, eu preciso orar, eu preciso confiar em Deus. Eu vou falar mais alguma coisa sobre isso daqui a pouco e a gente complementa. Eu vou falar logo em seguida que a outra mentira do diabo: o diabo quer que você acredite que você não é digno de Deus, que você não é digno da presença de Deus. Quem é você? Você é um pecador. Acabamos de falar do pecado, né? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos santos. Quando a Bíblia fala que eu sou santo, que você é santo, ela diz: ó, orai por todos os santos, não é por por São Tomé, Santo Agostinho, não, nada a ver. Você é santo. Algumas dessas pessoas, que algumas pessoas idolatram e colocam como santo para fazer preces, foram também santos homens de Deus. Nós não podemos pedir nada para ele porque eles morreram. Pastor, eu posso pedir para um santo?
Pode, claro que pode, mas para um santo vivo. Você está precisando de ajuda? Pede para o santo Alain. Fala assim: irmão, me ajuda em oração. Você vai lá para o São João, pode pedir para você? Pode, vai lá no irmão João, fala: irmão, estou com esse problema aí, me ajude. Santo, vivo, depois que morreu não tem como, há um abismo, uma separação. E as pessoas não têm culpa do que fizeram com elas. Mas santo no sentido de que somos santificados pela palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho pecado, irmãos. Eu sou falho, eu também erro, eu também peco. Você é falho, você também erra, você também peca. E um dos piores pecados nossos é no primeiro pecado dos outros apontar o dedo e julgar e ser juiz, como se eu fosse uma pessoa que não tivesse erro. Algumas pessoas vestidas de uma santidade, às vezes dá nojo, vive uma vida toda mentirosa e aponta o dedo para todo mundo, julga todo mundo, e ele usa para julgar o que? O parâmetro de vida que ele tem, o que ele acredita, o que ele vive, o que ele é, e ele só sabe julgar. Pecado todo mundo tem, agora há uma luta constante. Vamos diferenciar pecado e viver em pecado. O que você não pode é viver em pecado. Você pecou, pede perdão a Deus. Se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, diz a epístola de 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Pecou, vai falar com Deus, peça perdão e saia desse caminho. Agora a pessoa que peca e continua no pecado, vive no pecado, pecado constante, ela caminha com ele, a esse que é diferente. O santo também peca, mas não vive no pecado. Acontece o pecado na vida do santo? Acontece, mas quando acontece é um acidente. Ele não vive em pecado. Essa é a diferença. E quem santifica você? Ah, pastor, me santifica eu mesmo, porque olha, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja, eu faço isso. Não, é a palavra de Deus que te santifica. É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que redimiu você, que purifica você, que lava você, que limpa você. Irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é pela graça e misericórdia do nosso Deus. Mas ai de mim, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. E digo, ai de você, se não fosse a misericórdia de Deus. Ah, pastor, eu ajudo os pobres, eu ganho o meu salário, todo mês eu compro 2 cestas básicas, distribuo, procuro famílias carentes. Isso é muito bom, só que isso é algo comum, é algo normal na vida de um cristão. Tem que ser bondade, ajudar as pessoas, tem que ser algo natural. Você não é mais santo por causa disso. E isso não justifica você, nada justifica o homem. A nossa bondade, disse Deus em Isaías, não passa de trapo de imundícia. A única coisa que justifica você é a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. Pela morte de Jesus, pelo sacrifício, pela entrega do Gólgota, o lugar chamado caveira, é que nós somos justificados. E o diabo diz que você não é digno de entrar na presença de Deus. É mentira do diabo. Quando você foi comprado por um alto preço, você passou a ser sacerdote. E você tem liberdade de entrar além do véu, na sala do trono e falar com Deus. Vivemos um tempo em que o Espírito de Deus atua, trabalha e vive na vida daquele que crê, de todo aquele que crê. Aonde você estiver, no trabalho, na tua casa, na rua, na igreja, quando você ora, quando você fala com Deus, Ele te ouve, Ele te abençoa, Ele te fortalece, Ele renova as tuas forças. Você pode entrar na presença de Deus. Tem pecado, peça perdão, irmãos. Não pode orar assim: Deus, eu estou com vergonha, está aqui, eu nem sei o que eu falo para o Senhor, porque a boca está escura para o meu lado. Está perdendo tempo. Acerta tudo isso e entra na presença de Deus, diz a Bíblia, com louvor nos seus lábios e com ousadia. Louvor, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou aqui porque eu tenho o direito de estar aqui, porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Glorifique a Deus de cabeça erguida. Ah, mas o pecado pesa, peça perdão e o Senhor vai perdoar você, e aí você continua a sua caminhada. Mas você sim é digno de estar na presença de Deus, independente da religião, porque foi por você que Jesus morreu lá na cruz do Calvário.
Sexto, o diabo diz para você, essa é bem, fugiu a palavra, é o quê? Vamos usar comum, bem comum, é de praxe, de muitas pessoas, até alguns crentes. O diabo diz para você que é possível servir a Deus sem ir na igreja. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi muito, pastor, não estou indo na igreja não, mas eu sirvo a Deus em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu fico em casa, eu estou em casa, está tudo em casa. Sabe, irmãos, João uma vez disse assim, filhinhos, se a gente fala que ama Deus, mas não ama o irmão, se a gente fala que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com o irmão, nós somos mentirosos. Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo nem o meu irmão que eu estou vendo? Ter comunhão com Deus que eu não vejo, se eu não tenho comunhão com o irmão que eu vejo? Essa questão de dizer assim, mas eu leio a Bíblia em casa, são pessoas usando desculpas para não servir a Deus, para não ter compromisso, para não ter responsabilidade. Irmãos, o reino de Deus é com compromisso e responsabilidade. A salvação é pela graça? Sim, é pela graça, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado por esforço, e só aquele que se esforça se apodera dele. Ou seja, se esforçar para ser fiel, se esforçar para ler a Bíblia, se esforçar para a oração, se esforçar para fazer o propósito que nós vamos fazer daqui a pouco, se esforçar para ir na igreja. Tem dia que a gente está com a vontade de vir na igreja, não vê a hora que começa o culto, mas tem dia que a gente está cansado, está desanimado, alguma coisa aconteceu, a gente nem quer vir, mas nós temos um compromisso, um encontro marcado com Deus, aí a gente vem, Ele renova as nossas forças, nós ouvimos a palavra, somos alimentados, e isso é importante. Então, se eu quero servir a Deus, eu preciso estar inserido em uma congregação, ou seja, eu preciso estar em uma igreja, eu preciso frequentar uma igreja. Pastor, eu não vou na igreja porque lá em casa, além de ter a Bíblia, tem tudo agora. Sabe esse negócio do YouTube? Tem pregador de todo tipo, eu posso escolher pregador, mas são pregadores, palavras de bênção, pode ter palavra abençoada, algumas tem que tomar cuidado, tem que saber quem que você ouve, porque você se torna aquilo que você lê e ouve. Mas a autoridade para abençoar a sua vida, é uma das coisas que eu dizia ontem lá no seminário, falava para as pessoas de lá, está sobre o seu pastor. Mas o pastor tal reúne multidão, mas a autoridade para abençoar você vem do seu pastor. Deus leva muito a sério a hierarquia, então eu tenho que estar no rebanho, eu tenho que ser ovelha, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser ensinável. Então não dá para servir a Deus só ficando em casa. A sétima mentira do diabo, caminhando um pouquinho mais, essa todo mundo conhece, é uma frase muito famosa, mas como diz lá na roça, mentirosa, que o pessoal da roça aumenta assim as vogais para dar uma dimensão maior, na palavra. Tipo assim, para onde que eu vou na rua aqui você vai, aí você vai longe, porque ele acha que se fizer assim, longe, se torna mais longe do que longe. Mas tudo bem. Olha a mentira do diabo, garanto que você já ouviu. Todos os caminhos levam a Deus. Isso veio do quinto dos infernos. Vivemos uma época de muita filosofia, muita religião, religiões novas. Na Índia, eu não sei, eu ouvi falar que tem mais religião do que gente. É muita religião. Tem uns loucos por aí, irmãos, que faz religião. Na Argentina também eu ouvi falar, não sei se é verdade, que tem a igreja do Maradona. As pessoas adoram o Maradona. É tanta coisa. Ai. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Só existe um caminho que leva o homem a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, 1 Timóteo, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens,
O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Só existe um caminho que leva a Deus. E Jesus mesmo disse, quando Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos o caminho. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho. Irmãos, esse "o" já diz que não tem outro caminho. Se tivesse outro, ele dizia: eu sou um caminho. Ele não disse eu sou um, ele disse eu sou o caminho. Esse "o" significa único caminho. Ele disse: eu sou o único, para que ninguém entendesse mal. E aí, mesmo assim, já está entendido, mas tem quem não gosta de entender. Aí ele termina assim: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, esse negócio todo caminho leva a Deus, mentira do diabo. E para terminar, a 8, ele quer que você acredite que é impossível viver em santidade. Todo mundo peca, não tem como viver em santidade. Eu já basicamente falei sobre isso, na parte de cima. Você pode viver em santidade. Viver em santidade é ter comunhão com Deus, é viver lutando contra o pecado, é se esforçar para ser cada dia melhor, crescer na presença de Deus. Diz a Bíblia, até chegar à estatura de varão perfeito. Você acha que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito? Vamos, lá na glória, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. O diabo fala para você que ele não existe. Ele diz que você é incapaz. Ele diz que a palavra de Deus não é verdadeira. Ele diz que você pode pecar à vontade, porque no seu caso Deus vai abrir uma exceção. Ele diz que você não é digno de estar na presença de Deus. Perde a força não. Ele diz que você pode ser cristão sem ir na igreja, sem ler a Bíblia, sem orar, e você é cristão. Ele diz que todos os caminhos levam a Deus. Ele diz que é impossível alguém viver em santidade. João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Então não acredite nas mentiras do inferno.